chuva preta. Olá, muito bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, seu podcast de Direito Militar. Comigo, Giliar Pires. E comigo, Marcos Peçanha. E hoje, Marcos, vamos falar de um crime que me gusta falar sobre ele, porque a gente sempre traz aqui aquela situação do praça comete crime aqui, o praça comete crime ali, mas em algumas inúmeras situações, o praça também é vítima, né? E ele, vítima indireta, eu acredito aqui, mas ele também é vítima de um rigor excessivo na aplicação de uma punição. Exatamente. Ou a aplicação de uma punição não prevista em lei, alguma coisa assim, e isso pode ser considerado crime. Artigo 174, Giliar, para o nosso ouvinte, o rigor excessivo, né? Um crime que tem o seu desdobramento como um abuso, né? Um excesso, um ultrapassar daqueles limites que o superior hierárquico detém, né? Ele precisa exercer a sua função de punir eventualmente, mas isso, como tu falou, deve ser feito de acordo com a lei. Ou incorrerá este superior hierárquico no crime do artigo 174, rigor excessivo, que tem duas vertentes, digamos assim, duas maneiras de praticar, né, Giliar? Vou fazer a leitura, inicialmente a gente vai destrinchando, como a gente sempre faz aqui no nosso diálogo, né? Dispõe o artigo 174 como crime exceder a faculdade de punir o subordinado, fazendo com rigor não permitido, ou como tu disse, né, fora do que a lei permite, ou ofendendo por palavra, ato ou escrito. Suspensão do exercício do posto, né, a pena é suspensão do exercício do posto por 2 a 6 meses se o fato não constitui crime mais grave, o que já também nos permite a conclusão de que ele é um crime residual, né? Bom, não tem um subsidiário, não tem um crime específico, no mínimo eu poderia responsabilizar aquele superior por um rigor excessivo quando assim o fizer. Tá. Começamos por isso então, Giliar. Tá, tu fez a leitura do Tiago. Agora vamos ver o tal dos elementos constitutivos, né? Tu falou assim, exercer a faculdade de punir. Aí eu tenho uma questão técnica pontual minha, assim, que eu acho que o superior ele não tem a faculdade de punir, né? Ele tem o dever de exercer o poder disciplinar. Então é um poder-dever. Então a palavra faculdade me preocupa um pouco, né? Talvez o tipo traga a expressão faculdade no sentido no exercício do teu poder-dever de punir, tu exerce a faculdade de punir com rigor maior do que, né, por uma deliberação. Talvez aí seja para caracterizar o dolo, a intenção de punir dentro de uma forma não prevista em lei. Então, só um apontamento dessa questão de faculdade, ela me traz um pouco de incômodo, porque eu acho que ela não encaixa bem, né? Porque Sim. não vejo isso como uma faculdade de punir, né? Sim, mas eu entendo, sabe, Giliar, esse conceito. Esses dias eu estava num julgamento na Justiça Militar, onde os réus foram absolvidos e o conselho e o próprio magistrado, né, falando que os réus foram beneficiados, na verdade, por falhas na investigação, que resultou na sua absolvição. Beneficiados. Foram beneficiados, né? E eu fiquei pensando assim, que benefício... Mas isso é mentalidade, né? É a mentalidade do julgador, que muitas vezes está há décadas na Justiça Militar e que também, em certa medida, tem um reflexo dentro dos superiores hierárquicos que tem essa... Porque a gente está falando de um crime que não tem como soldado cometer. Quem vai cometer é o oficial, é aquele que detém, né, um cargo superior que pode efetivamente exercer o poder disciplinar. Se tu me permite só a observação, só para nós não perder o fio, tem que ser uma daquelas figuras do artigo 20 da RDBM, que é quem exerce o poder disciplinar. Não é outro, não é o oficial de dia, por exemplo. O sargento, oficial de dia, não. É o cara que está dentro do artigo 20 da RDBM, que tem o poder disciplinar de punir o subordinado, né? Exato. Só fazer essa... Não, é perfeito. Eu acho que é muito oportuna a tua colocação, Giliar. E a gente não está aqui levando para um lado, mas é só os oficiais. Não é a nossa interpretação. Isso é o que a lei, em sua literalidade, dispõe e o que a doutrina vem trazendo, né? É um crime para oficiais, é um crime que decorre da responsabilidade
que aquele comandante, aquela pessoa que tem a gestão de alguma fração de tropa, que tem o poder disciplinar, a responsabilidade que ele tem, que é paralela, né, vamos dizer assim, ao cargo que ele ocupa, a patente que ele ocupa. Então, mas eu fazia, né, essa correlação entre mentalidade, que é faculdade, porque às vezes o julgador, né, numa mentalidade que já está superada hoje pela, vamos dizer assim, pela sistemática jurídica que a gente vive, é assim, não, se tu não foi punido, agradece. Lembra quando a gente entrou, Giliar, na brigada, que o pessoal dizia assim, na antiga os caras ficavam, eu já fiquei aguardando solução de parte, detido aguardando solução de parte. Os caras diziam, os veteranos para nós, né, que entraram em 80 e poucos, 90 na brigada, e quando a gente entra em 2009 eles estão ali, e viveram esse tempo em que o oficial dizia assim, Giliar, esteja detido, final de semana, 5 dias, não sei quando, e aí tu ficava no quartel. E no final, o pessoal agradecia por não ser punido. Já tinha ficado detido. 5 dias detido. Faz o seguinte, gurizão, não vou nem abrir o PAD pra ti e tal, leva de barbada, isso reflete. Então eu acho que isso é mentalidade, Giliar, reflete na norma, sabe? É a faculdade, eu vou dar uma 42 do subordinado. Não tem que dar 42. Se ele fez uma coisa errada, tu instaura o procedimento, comunica, faz o que tem que fazer, ou não faz. Ou daqui um pouco vai cometer o crime, porque a gente está vendo aqui que ele pode ser cometido também por um ato, por uma palavra que é dita, que ofende esse subordinado. E incrivelmente, Giliar, até não fiz a pesquisa no STM aqui agora, mas pelo Tribunal de Justiça Militar, pouquíssimos acórdãos. Não enche uma mão, Giliar, pela pesquisa do rigor excessivo especificamente. Mas assim, e na prática... Dizendo, e a maioria dizendo que não absolve, não é. Ou dizendo que não. Como é que tu adivinhou isso, Giliar? Não, aqui eu acho que eu dei uma... Teve um de psicografia. É complicado, assim, mas é uma crítica que a gente faz, né, Giliar? Porque aí eu tenho rigor excessivo. Isso chega ao judiciário. Quem é que vai julgar esse crime? Né? Bom, eu tenho um magistrado, no primeiro grau, e eu tenho outros 4 oficiais. No Tribunal de Justiça Militar, eu tenho 4 oficiais, é a maioria de oficiais, que vão julgar um oficial que foi acusado de punir por um rigor excessivo ou por se exceder nas suas faculdades, entre aspas. Você sabe que agora me veio em mente esses dias uma ponderação feita por um desembargador, por uma desembargadora militar. Uma desembargadora militar. Mas tu não vai dizer quem é. Não vou dizer quem é, mas uma desembargadora militar que deu uma admoestação aos seus colegas dizendo que tinham que perder a mentalidade de comandante geral, que ali eles não eram mais comandantes gerais, ali eles eram julgadores e eles tinham que ter a sua visão jurídica da questão não como um comandante, e sim como um desembargador, sim, um magistrado. E aí eu achei muito oportuna assim, essa colocação dela. Né? Eu admiro muito ela, assim, nos aspectos gerais, assim, pela coragem, né? E a dificuldade que é para exercer a função ali, e o posicionamento sempre firme, eu gosto, assim. Mas enfim, me veio à mente isso, né? E também me veio à mente que esse é o crime que o tio Ben, que é o tio do Homem-Aranha, do Peter Parker, quando morre, né? Ele, antes de morrer, ele diz pro Peter que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Quando tu falava ali, é de oficial, é não sei o quê. Não, olha só, tô te dando o poder disciplinar, mas tu tem a responsabilidade de não punir de forma não prevista em lei e de não ofender o teu subordinado. E aí a gente avançando no tipo, a gente vê que esse, exerce a faculdade, a gente já falou sobre faculdade, né? E o poder-dever da punição, fazendo com rigor não permitido. Essa questão do rigor não permitido que eu acho que talvez possa resultar nas absoluções, porque, de fato, o que a lei está querendo dizer com rigor não permitido é uma punição não prevista em lei. Não que seja um rigor excessivo dentro daquele limite que a transgressão estabelece para o tipo, por exemplo. Vamos lá, uma transgressão grave, tu pode ser detido até 30 dias com prejuízo de escala. Se tu tomar uma punição grave e tu tomar uma condenação de 1 a 30 dias detido com prejuízo de escala,
a gente pode discutir a proporcionalidade dessa punição. Ela foi desproporcional, inclusive pouquíssimos, mas existem decisões que conseguem anular uma punição disciplinar desproporcional, mas ela não é o crime de rigor excessivo. O crime de rigor excessivo é aquela punição não prevista em lei. Então, uma conduta de natureza leve ser punida sem a devida reclassificação da conduta justificada, por exemplo, né? Mas uma punição leve e aplicar-se uma pena de detenção com prejuízo de escala não pode, porque as infrações de natureza leve é advertência e repreensão apenas. Então, só para deixar claro que talvez eu acho que aí possa também o praça tentar se exceder e dizer assim, não, mas eu fui punido com rigor excessivo. Eu tomei uma de faltar com a verdade, que está lá nos graves, ou de cometimento de crime, e aí tomei 4 dias de detenção com prejuízo. Isso é um rigor excessivo, porque eu nem fiz nada. Eu digo, bom, não, isso tu tá... tu entendendo que ela foi desproporcional de acordo com a tua conduta, ou que ela não era aplicável, mas não é o crime de rigor excessivo. Então eu só queria fazer esse parênteses assim, a respeito dessa questão de rigor não permitido, que quando fala em não permitido é não previsto em lei. Perfeito. A doutrina traz isso, né, Giliar, como elemento objetivo, e enfim, descrevendo que o núcleo da conduta é exceder, significando passar do limite legal, ultrapassar a possibilidade técnica, e é isso que tu acabou de explicar, né, em outras palavras, de forma mais tranquila, assim, mais traduzida, né? Porque às vezes a gente tenta trazer o termo técnico, que é importante, né, Giliar? Mas às vezes é importante que a gente entenda também, e é o que tu fez agora, mas é isso, é ultrapassar essa possibilidade técnica. Bom, eu tenho uma margem na lei que estabelece um limite, se eu ultrapassar, bom, aí sim, mas dentro desse parâmetro eu vou ter um pouco um descontentamento do militar que foi punido, mas não vai caracterizar, infelizmente, né, não vai caracterizar um crime, né? É claro que em certa medida, dentro de uma demonstração cabal de que o mesmo fato, do mesmo militar que respondeu também a mesma situação, que teve a mesma conduta, e aconteceu há algum tempo já comigo isso num PAD, os 2 militares praticando a mesma conduta, e incrivelmente um detido com 5 dias com prejuízo de serviço e o outro repreendido, sabe? A mesma conduta, cada um respondendo ao seu PAD. Mas eram os dois, um e o ATA, né? Exatamente. Então, eles olharam e falaram, não, a lei aqui ó, é 5 dias, e o outro, é o fulano, repreende. Pra tu ver, assim, é incrível, Giliar, e não existe, sabe, individualização de condutas. Nesse caso que eu tô trazendo, os 2 praticaram as mesmas condutas, sabe, e tiveram uma diferença grande, mas assim, ó, não vai caracterizar o crime, tu entende? Por quê? Porque daqui um pouco, no momento da solução, foi um comandante que apreciou, e é uma falta de natureza grave, então permitia isso. O outro a outra decisão foi no momento que daqui um pouco tinha um outro comandante. E aí a decisão pode ser diversa. Não é porque um comandante atenuou, enfim, significativamente, que o outro também vai atenuar, né? Então, se tu me permite um pitaco nesse teu caso, claro. Porque não é incomum, eu já peguei situações em que um foi justificado participando do mesmo evento, um foi justificado e o outro tomou 4 ou 5 dias com prejuízo, e também era de natureza grave, enfim, até nem era, mas eles enquadraram errado e ficou, né? Até uma das questões que foram aventadas foi que era aquela que é muito comum de errar, e não é o objetivo do episódio, mas eu acho que sempre vale a observação, que a transgressão de natureza grave do cometimento de crime e a transgressão de natureza média do cometimento de infração penal de menor potencial ofensivo. Lesão corporal é infração penal de menor potencial ofensivo, não é crime. E às vezes a gente pega os PADs ainda que enquadrando no número 1 do inciso 3º do anexo 1. Não, tem que ser o número 1 do inciso 2º do anexo 1. Isso já muda o limite estabelecido pelo regulamento para a aplicação da pena, que poderia resultar, talvez, né, se a gente enquadrar, que conseguir mostrar uma certa resistência em não fazer o enquadramento correto daquela conduta e aplicar a pena maior para aquela outra. Não tem crime de hermenêutica, mas sei lá, daqui a pouco, se ficar muito claro ali que não, que de fato vai contra o entendimento, poderia até chegar ao enquadramento do crime.
de rigor excessivo que a gente está falando. Mas o que me incomoda é essa falta de unificação dos precedentes administrativos, e eu tenho trabalhado muito nas minhas defesas com o princípio da proteção da confiança, que é um princípio aonde que atua, ele transita nessa relação jurídica entre administrado e administrador, que o administrado ele gera uma expectativa legítima de comportamento da administração naquela situação. Então, se tu tem a mesma conduta em vários precedentes, que ela é punida com X punição, na hora que for se não for de forma justificada pelo 34 da RDBM, que fala ali da dosimetria da pena, mas se não for de forma justificada, é legítimo que pessoas com as mesmas condições que a minha, condições que eu digo aqui, circunstâncias da classificação da dosimetria, na mesma condição que eu, e ele tomou aquela penalidade, é legítimo eu ter expectativa de tomar a mesma punição. Se eu não tomar a mesma, há uma quebra do princípio da proteção à confiança. E um exemplo que eu dou de onde eu consegui ter sucesso para a aplicação dessa coisa, já consegui em PAD também, mas é muito pontual, assim. Mas aonde se teve bastante sucesso na aplicação dessa tese foi na questão da época da separação da cisão da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, porque se fez um edital determinando as regras que iriam regular a transposição de uma instituição para outra, e no meio do caminho eles falaram, não, mas agora nós vamos mexer nisso aqui porque senão vai muita gente. Então, se quebrou a confiança no comportamento da administração já estabelecido por um regulamento interno da administração, né? Então, aqui estão estabelecidas as condições, então eles não poderiam mexer isso no meio, mexer nas regras do jogo com o jogo andando, eu diria, só para mostrar que ele se aplica à administração na relação brigadiano à administração militar, e ele pode ser uma via para tentar conseguir evitar dessas quimeras, que numa ponta do rabo tem uma cobra e na cabeça de um leão, sabe? Então a gente nas mesmas situações, assim. Segurança jurídica, né, Juliano? Em outros termos é segurança jurídica que se busca, né? Com certeza, esse teu apontamento em relação a essa instabilidade que a gente tem de decisões pela falta da observância de precedentes em situações que são idênticas, assim, né? A gente está falando, às vezes, da exatamente a mesma conduta. Mas enfim, a anotação para nós falar, próximo episódio, talvez, né? Próximos episódios, sobre os precedentes administrativos. Sim. Os precedentes administrativos, se eles servem de alguma coisa ou não, não adianta nada também. Eu já respondi que não, agora nesse momento. Na prática, infelizmente, né? Exato, né? Mas por que não e como que deveria ser? De repente é uma ideia para ser trabalhada. Sim. Com certeza. Giliar, e eu estava olhando aqui um outro apontamento que eu farei destaque, é sobre a questão, e aí envolve o que a gente está falando, né? Não é o simples, foi desproporcional a minha sanção. O tipo, a gente falou do elemento objetivo, e o elemento subjetivo está ligado a isso, né? Um dolo específico, a gente tem que ter um dolo claro, um dolo declarado, uma vontade, né? Nada mais que o dolo é isso, é a vontade, uma intenção manifestamente que vai representar esse rigor excessivo dentro dessas circunstâncias que a gente colocou, que pode ser um rigor não permitido pela lei, ou, na hipótese ali da segunda parte do tipo, ofendendo o subordinado por palavra, ato ou escrito. Tu sabe que, por vezes, assim, Giliar, eu sou um pouco agressivo, assim, né, como eu digo, nas defesas, seja administrativa ou judicial, mas é claro que eu não vou ofender as pessoas. Uma coisa é uma defesa um pouco mais agressiva, imbativa, como a gente diz, né, na advocacia. E isso é uma prerrogativa do advogado. O advogado ele fala pelas pessoas, ele tem limites, sim. Isso é um tema muito polêmico. Qual é o limite da fala do advogado? Enfim, o STF, inovações legislativas que acabaram mitigando isso do próprio Estatuto da OAB e que foram revistos pelo STF, porque existe uma prerrogativa que é constitucional da fala, do papel do advogado, né? E nós, enquanto militares que fomos, trazemos em todo o nosso atuar, né, Giliar, alguma diferença, né, na nossa atividade profissional, porque a gente conhece o meio que a gente está falando. Então, eu digo assim, às vezes, mas o advogado falou um monte de coisa,
atacou, por exemplo, né, o julgador, atacou o encarregado, obviamente dentro de alguns limites, né, nessa prospecção que eu fiz aqui, né, sobre o atuar do advogado, só que essa mesma prerrogativa o oficial julgador não detém. Ele tem que se ater, ele tem que ser objetivo em relação ao julgar, ou através de uma palavra que ele coloca, ele pode ser responsabilizado penal e administrativamente. Esse é o ponto, né, Giliardo, que eu chamaria atenção. Essa segunda parte do artigo 174 que vai falar do rigor excessivo, ofendendo o subordinado por palavra, ato ou escrito, ao meu ver, poderia se enquadrar neste aspecto, e aí eu faço essa distinção. Ah, mas o teu advogado falou. O advogado é o advogado. Ele tem uma profissão diferente. Qual é a tua profissão? Ah, eu sou capitão da brigada. Então tu tem a julgar. Ou tu fala o que tu quiser e tu abraça teu BO depois, porque tu vai ser responsabilizado, né? Ah, mas o advogado então pode falar o que ele quiser. Não é que ele fala o que ele quiser, mas ele tem uma margem maior de atuação porque ele fala em nome da defesa. O que é, por exemplo, plenitude de defesa lá do tribunal do júri? O que é ampla defesa? Um princípio constitucional que se aplica para todas as questões que a gente fala diariamente aqui, né, Giliar? Ampla defesa é isso, é tu falar realmente tudo que importa a defesa. Tem limites? Tem, mas são limites muito tênues. Ao meu ver, eu defendo isso. Não, perfeito. Acho muito boa a colocação. Acho que eu só complementaria que, além essa questão, né, do ofendendo por palavra, ato ou escrito, a gente pode pegar a mesma punição que aplica uma pena proporcional, e aí proporcional indo naquele sentido técnico que tu deu, de que dentro daquilo que está previsto no RDBM, mas aquela mesma punição que ela traz um cunho ofensivo no sentido de injúria mesmo, né? Injúria, diminuição, que afeta, Nutt traz aqui, né? E eu me socorria dele antes de nós começar a gravar, Nutt traz que ofenda a autoestima do militar. E aí, quando eu li isso, Nutt, eu falei, cara, lembrei de várias decisões aqui, porque a decisão ela não pode atingir a esfera pessoal, ela tem que ser técnica, tu tem que, como tu falou, eu também eu prezo muito na minha atuação, eu vou discutir com alguma pessoa em algum momento, nunca vai ser com a pessoa, vai ser com as ideias. A discussão ela tem que ficar no plano da interpretação jurídica, do enquadramento, do não é, do não, mas olha só, eu acho que tu está equivocado por isso, eu não estou te ofendendo. Eu estou apresentando um contraponto jurídico para aquela interpretação que tu deu. É do jogo. E tudo bem. Agora, ofender não. E tanto o CPM faz essa previsão, quanto o RDBM também faz essa previsão, e ele nos dá essa indicação de que tu não pode escrever tudo que tu quer, quando ele regula a parte disciplinar. Lá na parte disciplinar do artigo 27, no parágrafo 1º, diz que é vedado ao comunicante tecer comentários ou opiniões pessoais. Isso porque a exposição dos fatos numa parte disciplinar, ela tem que dizer o que foi, como foi, quando foi, quem que fez, e se tu puder ainda ouvir o militar que tu entendeu que cometeu uma transgressão. É o que a RDBM prevê. E tu não pode botar ali os teus comentários. O que esses comentários ou opiniões pessoais? É o adjetivo. Eu defendo que a parte disciplinar não tem que ter adjetivo. Não tem que ter aquele assim agindo foi deselegante, assim agindo ofendeu, assim agindo... Não, isso aqui é opinião. Essa opinião não tem que entrar na parte disciplinar. Ela tem que dizer, chamou de vagabundo. Né? Isso ok. Chamou de vagabundo, assim ele acabou incorrendo no crime de injúria. Não, isso daí é opinião. Quem vai decidir isso, quem vai julgar depois. Na hora de relatar os fatos, tem que ser de forma imparcial. Então, outra coisa que me lembrei quando tu falava, para mostrar que tem limite. Os limites estão em todos os lados, né? Como dizia Seabra Fagundes, né? Administrar é aplicar a lei de ofício. Não é tu fazer o que tu quer. É tu aplicar a lei de ofício. E aí tu tem que respeitar o que a lei diz. A lei diz que tu não pode dizer ou fazer o que tu quer. Porque naquele momento que tu está exercendo um munus público, tu está agindo
com um aval da sociedade para representar uma instituição, para conduzir uma instituição, dirigir, seja o comandante-geral e tal, mas tu não pode ficar adjetivando, dando opinião pessoal, sob pena de entrar incorrer em crime ou na nulidade do ato, né, por não respeitar as normas previstas, né. Acho que... Não, perfeita, a tua citação é perfeita, Giliar, e ela transcende até para um, vamos dizer assim, eu acho que para um viés político-democrático que a gente vive, assim, ó, enquanto traz o Seabra Fagundes, que vai falar a aplicação da lei do ofício, a gente está falando de vontade do povo, que elege seus representantes, que cria a lei, que não é o caso da CPM, né? Mas a lei, de modo geral, ela é criada pelos representantes do povo e manifesta a sua vontade. Então tem que sair da cabeça do administrador que ele tem um poder como se fosse Deus. Não, ele age somente com que a lei que foi criada pelo político, enfim, dentro de uma estrutura de criação de normas que representa as vontades do povo. Aqui a gente aprofundou um pouco mais, sim, falando de rigor excessivo, mas é isso, porque esse crime ele está ligado a um exercício de um poder que não foi conferido e que ele acha que o cara lá, o superior, por ocupar determinada função, não, mas eu posso fazer isso. E eu fiquei pensando, enquanto tu falava, Juliana, a quantidade de situações do dia a dia da caserna que poderiam ser enquadrados com muita tranquilidade nesse crime, de forma subsidiária, porque a gente sabe que ele é um crime que ele tem esse caráter, né, de ser subsidiário. Quando ele fala da pena ali, ele fala se o fato não constitui crime mais grave. Porque, por exemplo, a gente sabe que é normal um militar responder 2 PADs, 3 PADs, 4 PADs. Agora eu já vi militar com 20, 30, 40 PADs simultâneos, né? Ah, mas ele cometeu as transgressões. Não, só um pouquinho. Tudo bem, ele cometeu. Aí vou aumentar só um pouquinho. Ele cometeu ou ele ele já foi punido ou ele não foi punido? E assim, mas qual é a fiscalização que foi feita em cima dele? Não, todo dia fazia uma fiscalização no posto dele, tá vazio. E os demais militares também sofriam fiscalização todos os dias? 3, 4, 5 vezes no turno? Então a gente sabe que na prática muitos processos são instaurados, processos administrativos, com base em fatos que até têm uma coerência, mas que decorrem de um ato fiscalizatório que não é comum. E isso também poderia representar em alguma medida, né, e dependendo do contexto, esse crime ou outros crimes muito mais graves. Também, a parte final, ofendendo por palavra, ato ou escrito. Já falamos da palavra, do escrito e o ato, né? O ato é conduta, né? Qual é a conduta, por exemplo, que se enquadraria um oficial, um comandante de tropa, que diante de uma situação lá de um militar, do subordinado, ele coloca o cara diante da tropa e, né, enfim, divulga determinada situação. Sei que pode ter outros enquadramentos mais graves, mas tranquilamente aqui, Giliar, tu colocar, primeiro assim, tu tá excedendo a faculdade de punir subordinado com rigor não permitido, porque a lei não permite, por exemplo, a demonstração. Eu não posso xingar, eu não posso, entre aspas, mijar o cara aqui, chamar atenção de uma maneira que venha ofender ele, que venha humilhar, que venha depreciar. E aí eu tenho outros crimes que tem todo um caráter específico no CPM, os crimes também contra a honra, a injúria, como tu falava, mas a gente também, eventualmente, pode ter uma concorrência de crimes, a gente pode ter um concurso de crimes a depender de como foi feito, de como aconteceu. Mas pensando, é muita coisa, não, muito, mas tem que passa despercebido no dia a dia. A violência contra inferior, que é o seguinte, tu estava falando, eu estava lendo aqui, a violência contra inferior. Essa ofensa que se aplica, na minha visão, o que diferencia um 74 de um 75 é que praticar violência contra inferior não precisa ser só aquela autoridade que tem o poder disciplinar. Basta a relação hierárquica de superior e inferior. Então é um sargento contra um soldado mais antigo contra um soldado mais moderno, entraria também, desde que ele usasse a antiguidade para poder praticar essa violência. E não é uma violência que tenha que ser física. Se ela for física, ela tem outro enquadramento ali no parágrafo único. Mas a prática da violência pode ser com palavra, ato ou gesto também, né? ou escrito. Essa violência, quando não dentro do exercício do poder disciplinar, entraria, para mim, nessa questão de violência contra inferior.
Então daqui a pouco o cara que expõe o militar na frente da tropa com o intuito de humilhar ele, se tiver um caráter disciplinar no sentido de exercer o poder disciplinar, vou ler aqui na frente de todo mundo a solução do teu PAD e vou dar a minha opinião. Né? Vou te xingar, vou te mijar, vou te humilhar na frente dos colegas ali, para te ficar mal visto, né, pelos colegas. Rigor excessivo. Agora, o sargento que sabe que o praça foi punido num PAD, bota ele na frente da tropa e diz assim, olha aqui, para vocês verem, fulano, aconteceu isso, ou um tenente, do departamento de ensino que costuma fazer isso nos cursos. Não, peraí, hipoteticamente. Hipóteses, tá? Mas ele começa a botar o cara na frente da tropa para começar a humilhar, está praticando um ato de violência contra o inferior, 175 do CPM, detenção de 3 meses a 1 ano. Né? Então, tem inúmeras situações, como tu disse, que se percebe no dia a dia da caserna e que poderiam acabar enquadrando como crime, mas, e por total desconhecimento, embora a falta de conhecimento da lei não te exima da responsabilização, mas por total desconhecimento não se entende que eu tenho o direito de não ser tratado dessa maneira, e do outro lado que, eu não sabia que não podia, agora não pode nada, porque na minha vez todo mundo fez, não deu nada, entendeu? Então eu acho que vai muito, e aí eu até fecharia aqui da minha parte, que vai muito do porquê também que a gente tem esse projeto de falar sobre esses fatos, sobre esses crimes, sobre essa questão, para levar conhecimento aquelas situações, como a gente colocava, acho que a gente comentou no último episódio, de que, olha, as situações corriqueiras do dia a dia que a gente vê os colegas respondendo, vamos explicar para ti o que está acontecendo, mas também aquelas que são comuns e a gente não vê ninguém respondendo. Então, vamos explicar para vocês o que isso pode ser enquadrado. Né? Eu acho que a gente vem na tentativa de tentar colaborar através levando informação para a tropa. Né? Sim. Dentro desse, vamos dizer assim, dando continuidade, né, Giliar, aos crimes em espécie, eu acredito que agora a gente fala realmente, nesse momento, dos crimes que são para tutelar, na verdade, também, né, a questão da ordem administrativa, também, eventualmente, vamos dizer assim, da regularidade das instituições militares, e que, mesmo que de forma muito sucinta e não ocorrendo na prática, a gente não encontrando muitos acordos relativos a isso, mas elas estão ali, né? Elas fazem parte também dessa sistemática da caserna. O superior, ele não pode tudo. Ele pode muito, ele tem um papel importante, mas ele não pode fazer tudo, ele tem limites. Tudo precisa ter um limite, né, Giliar? E aqui a gente está trazendo, e com certeza, eu digo assim, né, Giliar, eu sou vamos dizer assim, um incentivador de que aquele que comete um desvio, ele deva ser responsabilizado. E aqui pode ser, o praça pode ser responsabilizado, o oficial também. E infelizmente, se eu colocar um crime aqui, qualquer crime, eu faço isso, pode vir qualquer um aqui no nosso, na nossa gravação, Giliar, a gente começa a pesquisar por crime aqui, seja no Tribunal de Justiça Militar, seja no STM ou qualquer outro tribunal, São Paulo, Minas e tal, a gente fazer a pesquisa, tu vai encontrar praças respondendo. Tá, então só um pouquinho, e aí eu falo sobre isso, né, Giliar, assim, é um pensamento que eu tenho. Ou existe uma seletividade do sistema também dentro, né, a seletividade a gente fala geralmente na esfera comum, assim, né, seletividade penal, e aí colocando o dedo na ferida da polícia, que vai lá e seleciona o indivíduo, ou a própria seleção pela disposição legal, mas aqui no ambiente militar a gente tem 90% tranquilamente. Eu nunca fiz cálculo, mas eu tenho certeza, pelo que eu leio de jurisprudência, pelas pesquisas que eu faço, eu tenho certeza que um patamar altíssimo é de praças que respondem, que são condenados. Tá, mas só um pouquinho, são só eles? Não são só eles que compõem as instituições. Mas é em maior número. Tudo bem, é em maior número, é significativo, mas eu tenho certeza que não corresponde por exemplo, a esse crime que eu achei 4 jurisprudências no Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, sendo uma de 1999. A primeira que eu achei aqui em 1994, depois 99, 2002 e 2004. E a maior parte delas, pelo que eu li da ementa, dizendo que não houve rigor excessivo. Será que são só 4 casos nos últimos 30 anos que a gente tem no Rio Grande do Sul de rigor excessivo? Acredito que não. Acredito que muitos oficiais ficaram impunes, que muitos superiores
praticaram essas condutas e sequer foram responsabilizados, foram processados por isso. Enfim, é meio que um desabafo, assim, porque eu acho que, sabe, Giliar, eu acho que é observação importante, né? Pô, quatro jurisprudência em 30 anos, não é nenhum desabafo, isso é uma análise. É uma constatação. É uma constatação objetiva. Né? Mas também que daí dá para linkar com aquilo que eu falava a falta de conhecimento do que dá para fazer nessa situação. Né? A gente ainda tem muitas situações em que se olha e diz assim, ó, é uma merda, mas não tem o que fazer. E a gente, mas não tem o que fazer, vou fazer o quê? Bom, às vezes tem. Então, acho que a gente tá aqui para trabalhar, para levar o conhecimento, para mostrar que às vezes tem o que fazer. E às vezes não tem mais porque não foi feito nada do outro lado. Também a inércia da jurisdição, né? O judiciário não vai atrás para saber o que está rolando, né? Sim. E muitas vezes é provocado, também não vai. Mas a questão é que, bom, vamos olhar com outros olhos para isso e saber que pode ser que tenha o que se fazer nessa situação. E da minha parte é isso. Da minha parte também, acho que superamos aí a expectativa também para um crime que tem uma tipificação curta, como a gente diz, né, Giliar? Mas tem muito que ser dito. Isso. E aquela mensagem final, deixando então para o nosso ouvinte, para que compartilhe esse episódio, para que nos siga nas redes sociais, aí no YouTube também a gente tem um canal que é reproduzido esse podcast, né, mas em vídeo, onde a gente pode ver os nossos rostinhos, como a gente diz, né, Giliar? Pode ver a cara. Pode ver a cara do Obrigado, hoje advogados, e basicamente isso, é um crime que precisa, e esse episódio específico, eu acho que o cara que já viu, que já passou por uma situação semelhante, né, Giliar, compartilha esse episódio para dizer, olha, aquela situação talvez tenha que fazer. E aí, claro, busca uma orientação jurídica própria aí para dar o andamento, a depender do caso a caso. A gente sabe que cada situação é peculiar, né, Giliar? Precisa ser analisada, mas com certeza tem que mudar essa mentalidade, está mudando, né, Giliar? Que não dá nada, não tem o que fazer e tal. Hoje tem o que fazer, a gente sabe que é difícil, mas... É difícil, a gente sabe que a vida do prazo é difícil. Nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Então a gente vê aí a alteração. Como tu fez uma comparação, mas aí acho que agora a gente já encerrou o episódio, né? Mas vamos ficar para uma conversa de cafezinho aqui. Tudo tem autorização na legislação penal comum, não tem na militar. Os caras esquecem que existe o direito militar. Se esquece que existe uma tipificação própria, que um rito próprio, e aí isso acaba, vamos melhorar agora a questão do acordo de não persecução penal. Tá, mas e aí os crimes militares não esqueceram que tinha, ninguém falou nada, daí agora a gente está estudando, ver se cabe, mas cabe nos próprios, impróprios, nos por extensão, quando cabe, quando não cabe. A minha ideia é que tem que caber, não é possível a gente, porque é uma medida descriminalizadora, né, despenalizadora, enfim, mas são inúmeras questões que a gente podia trazer aqui, né, e a mais antiga delas, e eu já falei algumas vezes aqui, é a pena do açoite, né, que levou a Revolução da Chibata, mas se criou uma lei que não se podia açoitar os escravos, e aí, alguns anos depois, se criou uma lei que não podia açoitar os militares. E, por favor, né, não estou comparando com o outro, mas eu estou dizendo que a evolução da vida civil acontece depois que acontece aqui dentro. Aqui dentro ainda é um ovo fechadinho, uma ilha, né? Às vezes eu comento, isso aqui parece uma ilha em que as coisas não chegam, né? E elas demoram mais para chegar porque vem de navio, enquanto que os outros lugares estão indo de internet. Mas eu vou te dizer assim, Giliar, que eu não sei sinceramente se isso é um esquecimento ou se é proposital. Porque quando a gente fala de militares, a gente tem, né, a gente sabe aí a nível nacional, né, tá falando tanto de forças armadas quanto forças auxiliares, a gente tem uma necessidade, digamos assim, do paisano, que nós somos paisanos, eu esqueço de vez em quando, né, mas do paisano, né, que está ali, por exemplo, o governador do estado, ele precisa ter a polícia militar na mão dele, né, enfim, o chefe do Poder Executivo a nível nacional, o presidente da República, ele detém essa atribuição de comando, de ser o comandante superior das Forças Armadas. Uhum. Então, eu acho que esse rigor, ele tem a sua razão de ser, sabe? E até tem sentido em alguns momentos, obviamente com limites também. Uhum. Eu acho que cada caso tem que ser analisado, mas vamos dizer assim, o contexto que envolve a legislação atinente ao militar,
tem algumas coisas que realmente têm coerência e outras realmente. Eu acho que às vezes pode ser um esquecimento, pode ser uma falta de zelo, uma falta de competência e de habilidade do nosso Congresso Nacional em fazer essas mudanças, né? Porque, enfim, falta de representatividade. Exato. Mas enfim, são inúmeras mazelas, mas com certeza já fica mais um episódio quando a gente vai falando já no cafezinho, né? Essa questão da alteração legislativa, o quanto isso implica, talvez, né? Em mudar essa realidade correlata, por exemplo, ao crime do rigor excessivo. Perfeito, né? E vamos tomar nota também do acordo de negociação penal. Exato, vamos. Aí não esquecemos mais nada. Mas valeu, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos sigam nas redes sociais, como o Marcos já pediu. E no próximo episódio a gente se vê com mais algum crime e com um cafezinho depois. Até mais, um abraço. Até mais. Agora o bicho vai ver!